Os crimes de estelionato triplicaram no Brasil entre 2018 e 2021. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o juiz Gustavo Câmara Corte Real, que integrou a segunda vara criminal e de execuções penais de Vespasiano, hoje integrante do projeto Pontualidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o delegado Renato Nunes Guimarães, que é o chefe da divisão especializada de investigação aos crimes cibernéticos e defesa do consumidor da Polícia Civil de Minas Gerais. Começo perguntando para o senhor, doutor Gustavo, como o senhor vê esse triplicar de casos? O triplicar de casos, ele demonstra uma transição dos chamados crimes de contato para os crimes digitais. Eu acredito que a massa de criminosos começa a ver uma nova oportunidade nesse novo mundo que se abre, esse admirável mundo novo digital, e a gente começa a ter uma transição significativa, por exemplo, de crimes como roubo, crimes até como furto, para modalidades digitais. Uma oportunidade quase que imensurável de prática desse tipo de delito. São delitos de muito difícil apuração, são delitos ainda que encontram várias barreiras legais para que se possa chegar a determinados servidores, são crimes que têm um potencial de ganho muito grande e lidam com a incapacidade do Estado que nós temos ainda de processar e conseguir investigar e, no segundo momento, processar esse tipo de delito. Esses dados que eu vou citar no programa, eles constam do Anuário de Segurança Pública deste ano, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele mostrou esse anuário entre 2018 e 2021, somados os números absolutos destes anos, foram registrados 3 milhões e 100 mil casos de estelionato no país. O crime de estelionato é o famoso 171 do Código Penal, velho conhecido das polícias, não é, delegado? Exatamente. Como foi bem dito aí pelo doutor Gustavo, hoje se utiliza muito mais a internet e tivemos aí um período bem recluso, onde as pessoas estiveram em casa em razão da pandemia, onde quase que aumentou muito o uso. Então, assim, situações que não existiam antes, como aulas digitais, passaram a existir. Transações bancárias, as pessoas deixaram, logicamente, de ir aos bancos, e é o que o doutor disse, realmente nós estamos mudando o panorama e tendo um acesso muito maior ao mundo digital, e nisso os criminosos se aproveitam dessa movimentação financeira que envolve aí a internet. Doutor Gustavo, por que as pessoas caem nestes crimes com uma certa facilidade? É impressionante, Carlos, a forma como elas são levadas, induzidas. Né? Eu estava estudando recentemente um pouco, um dos temas que eu gosto, que é a Segunda Guerra Mundial. Na época da Gestapo, era extremamente complexo para, por exemplo, um Estado totalitário fascista obter informação de seus cidadãos. Hoje nós oferecemos essas informações de graça. Nós temos redes sociais. O brasileiro é uma das populações do mundo que mais passa tempo conectado à internet, uma média de 9 horas diárias. Por isso que nós somos hoje o segundo país do mundo em crimes cibernéticos. Estamos apenas atrás da China. A gente acaba associando um vício do brasileiro em manter redes sociais ativas, postando fotos, postando onde está, então facilitando muito a vida desses criminosos. Eles não precisam mais roubar dados, eles não precisam mais, muitas vezes, nem na Deep Web, que representa 98% do tráfego de internet do mundo, né? Nós temos a chamada internet de superfície, o Google, o Yahoo, e temos a Deep Web. É lá na Deep Web que a venda e a comercialização desses dados que acabam acontecendo de forma mais frequente. Então, nós brasileiros acabamos entregando a esses criminosos. Nós andamos na rua com o celular aberto, respondendo mensagem, ou seja, no eventual furto, no caso também de um roubo, desse aparelho, ele já vai estar desbloqueado, quer dizer, o criminoso nem vai ter que se preocupar em desbloquear. Está ali com aplicativos bancários e muitas vezes mantemos arquivos de senha dentro do próprio celular. Então, acho que envolve toda uma mudança de uma cultura digital e principalmente da relação do brasileiro com a internet. Segundo o Anuário de Segurança Pública, este aumento de casos de estelionato aconteceu em todos os estados.
São Paulo lidera, em seguida o Paraná. Em terceiro lugar, eu falo de estelionato de modo geral, está Minas Gerais com mais de 112 mil ocorrências no ano passado. Delegado, pode-se afirmar que o estelionato é hoje o crime mais praticado em Minas Gerais? Digamos, no meio digital, na nossa área, na divisão de crime cibernético, sim, o estelionato, que a gente chama específico, fraude eletrônica, envolvendo principalmente redes sociais, sim, hoje é um crime em grande evidência. O que é interessante citar também é casos de estelionato envolvendo transações bancárias, que há 5 anos atrás, bancos digitais que nem existiam, hoje têm mais de 60 milhões de clientes. Então, assim, tudo envolvendo a internet e o meio digital, você tem cifras que aumentam. E por isso você tem essa incidência da criminalidade. Basta o criminoso verificar onde está a movimentação bancária, seja com investimentos em financeiras fora do país, em moedas digitais, o criminoso está alerta e, às vezes, à frente dos órgãos governamentais. Mais dados aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estelionato digital, esse a que se refere o delegado Renato Nunes, né, também o juiz Gustavo Câmara, ele disparou quase 500% no Brasil entre 2018 e 2021. Aumentou de 7.591 casos para 60.590 no Brasil nestes anos. Agora, Minas realmente liderou os estelionatos por meios eletrônicos em 2021. Tem aqui os dados. O levantamento, delegado, mostrou 28.500 casos contra 4.300 de 2018. Como que o senhor vê Minas liderando isso aí, doutor Gustavo? Por que será que Minas está liderando nisso aí? O estelionato. Sem dúvida alguma, em relação ao acesso à internet no estado de Minas Gerais e nos estados do Sudeste, em geral, e Sul, é muito maior que no Norte e Nordeste. Tanto que nesse próprio estudo que foi realizado, a gente verifica que o número de homicídios nesses estados teve uma leve redução, enquanto que nos estados do Nordeste o número de estelionatos aumentou, mas o homicídio permaneceu muito alto. Né? Nós temos uma taxa de homicídio no Brasil, em média, que varia de 25 a 30, enquanto alguns estados do Nordeste esse número chega a 40, 50. Ou seja, novamente, como eu já tinha mencionado, essa migração de crimes de contato para crimes de estelionato. Com certeza, Minas Gerais, esse estado continente, com próximo a 900 municípios e uma rede bancária, uma rede de usuários muito grande, e com certeza uma população também que gosta muito de internet, acaba ocasionando, sendo responsável, podemos pensar em uma correlação com esses dados com o aumento de estelionato aqui. Delegado, só gostaria de comentar essa questão de Minas Gerais, por que Minas está liderando? Acrescentar alguma coisa? É interessante o que o doutor Gustavo disse sobre o crime de contato. Vamos colocar o exemplo da saidinha de banco, que era conhecida aí, que é conhecido ainda, mas hoje deixou de existir. A pessoa deixa de ir à agência bancária, deixa de pagar uma conta numa agência bancária, deixa de ficar na fila do banco, e hoje sumiu da agência. O número de agências, eles diminuíram, o número das agências diminuíram, e verifica que a pessoa faz as transações eletrônicas de forma usando o meio digital. Então, você tem a migração desses criminosos, é o que foi frisado aí pelo doutor Gustavo. Então, assim, você tem o maior uso do aumento da tecnologia de redes sociais, bancárias, escolas, por meio digital, aquilo você sempre vai atrair esse criminoso e a vítima adotando certas posturas acaba ficando ali vulnerável ao ataque cibernético. Doutor Gustavo, houve uma mudança na lei de combate aos crimes virtuais em 2021, com punições mais severas. Eu pergunto ao senhor, esse rigor da lei, o senhor acha que ele vai conseguir inibir esse novo tipo de estelionatário? Carlos, daí a gente estaria entrando numa das questões mais complexas do estudo do sistema de justiça criminal. Até que ponto o enrijecimento da legislação possui algum impacto na efetiva redução desses crimes. A lei 14.155, de dezembro de 2021, ela aumentou consideravelmente as penas.
As penas aumentaram muito para esse tipo de crime, ou seja, uma reação da sociedade, uma reação do poder público a esse crime que vem atingindo tantos milhares, quiçá milhões de brasileiros. Contudo, os crimes cibernéticos apenas aumentaram, como você bem destacou no início da reportagem e o doutor Renato também falou. Ou seja, nós estamos aumentando a punição, porém nós não estamos tendo um impacto significativo na redução da prática desses crimes no dia a dia do brasileiro. Então, teremos que pensar em outras formas que, além de enrijecer a legislação, da qual eu sou absolutamente favorável, acho que há necessidade, sim, de dar uma resposta, porém, teremos que pensar em outros mecanismos também, além do mero aumento das penas. Doutor Renato, o Anuário de Segurança Pública deste ano, ele mostrou um novo perfil, né, do estelionatário, uma nova dinâmica nesse tipo de crime, dizendo o seguinte, que os roubos diminuíram, o estelionato cresceu, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse novo perfil. Ficou mais difícil para as polícias? A polícia, no caso, eu falo pela Polícia Civil de Minas, a polícia ela sempre tem investido na área de prevenção e também de atuação e investigação em crime cibernético. Em Belo Horizonte foi criada, em 2018, a divisão a qual eu chefio hoje, especializada em crimes cibernéticos mais complexos. E no caso das fraudes envolvendo o crime cibernético, a nossa unidade ela atua quando o prejuízo for acima de 100 salários mínimos, para que a gente atue numa especializada, atuar contra a organização criminosa que tenha um grau de sofisticação maior. Então, a nossa unidade ela é específica para esse combate, mas a cada dia a gente precisa aprimorar e melhorar, porque o nível de sofisticação ele sempre vai ser aprimorado por parte dos criminosos. Então, eu sempre digo, na Constituição está previsto lá, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, a gente precisa que as empresas, como operadoras de aplicativos de mensagens, empresas de redes sociais, eles precisam aprimorar a segurança interna deles, porque senão os órgãos de segurança não vão conseguir identificar e localizar esses criminosos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com Via Justiça. Hoje nós estamos falando sobre a explosão de casos de estelionato no Brasil, que triplicaram entre 2018 a 2021, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Participam do programa o juiz Gustavo Câmara Corte Real, da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais de Vespasiano, hoje integrante do projeto Pontualidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o delegado Renato Nunes Guimarães, que é o chefe da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor da Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor Gustavo, só para lembrar, eu citei 3.100.000 casos, números absolutos, mas só em 2021 foram 1.200.000 casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mesmo com estes números tão grandes, com essa explosão, há subnotificação? Consta que a subnotificação ela é altamente expressiva por vários motivos. Primeiro, um pouco do constrangimento de uma pessoa ter sido levada, por exemplo, a fornecer seus dados, tendo sido levada a preencher um formulário na internet, ela fica constrangida, muitas vezes, de buscar o apoio da polícia, buscar notificar esse crime, pela vergonha que ela tem de ter entregue, basicamente, seus dados e seus bens ao terceiro. O Brasil ocupa hoje cerca de 2,5% a 2,8% da população mundial, mas 5%
dos ataques cibernéticos do planeta acontecem em território brasileiro. Então, são dados que realmente alarmantes e que mostram que os crimes são os mesmos, só que em novos formatos. Assim como a sociedade se adapta aos novos tempos, também o fazem os criminosos. Delegado, o fato de o estelionato ser um crime que depende de representação, ou seja, a pessoa tem que ir na delegacia para denunciar, isso dificulta até que ponto a apuração dos casos? Na realidade, não dificulta a apuração. O que o que é visível, que realmente ocorre a subnotificação. Como o doutor Gustavo disse, a vítima, às vezes, ela fica receosa por algum motivo pessoal, ou então ela não quer se expor que caiu em determinado golpe, e ela prefere não registrar. Ela não registrando, a polícia nem toma conhecimento desse fato. Mas há casos também onde ela faz a representação, inicia-se a investigação, e durante a investigação a própria vítima procura a unidade policial e não se interessa. Ou às vezes ela é até intimada a apresentar alguma prova e documentos, ela sequer aparece na delegacia. Ela, eu fui vítima, não quero mais, passou, naquele momento que eu fiz a denúncia, eu tinha certo interesse que a polícia investigasse, mas agora eu quero nem pensar nesse caso. E a legislação, ela prevê que é um crime de ação penal pública condicionada. Porém, as investigações da Polícia Civil, elas podem também partir de uma investigação de uma organização criminosa. Então, determinado caso concreto, eu não preciso efetivamente ter essa representação da vítima. Eu posso estar investigando uma organização criminosa especializada em criar perfil falso em plataformas, ou oferecer uma mercadoria que não existe, então eu posso investigá-los sem, no caso, ter aí a representação específica sem ter uma vítima. Doutor Gustavo, um outro dado importante do Anuário de Segurança Pública diz o seguinte: cerca de 3.700.000 celulares foram roubados ou furtados no Brasil no período abrangido pela pesquisa. Como isso impacta nos golpes virtuais, esse furtos e roubos de celulares? 3,7 milhões. Nós temos hoje uma população que tem uma adição já mencionada em relação a esse tipo de acesso, né, esse tipo de nova forma de viver. Nós estamos reaprendendo muitas coisas, a pandemia ela apenas catalisou, ela potencializou algo já inerente à nossa necessidade de viver num mundo virtual, ou citando aqui Bauman, viver nesse mundo líquido, em que a nossa vida toda está resumida a um aparelho de 5, 6 polegadas. E esse aparelho, eventualmente sendo furtado, é como se a nossa vida estivesse sendo entregue nas mãos de alguém. O furto de celular ele não só é comum em casos, por exemplo, para troca, né, o doutor Renato com certeza muito familiarizado com isso, pela troca de droga lá na boca, ou lá no local especificamente, mas também porque é um gadget, né? Ele é um dispositivo riquíssimo de informações acerca daquela pessoa. Nós mantemos as nossas contas bancárias, acesso a banco, nós mantemos nossos dados pessoais, fotos. Então, teríamos que repensar a nossa relação com esse aparelho. Apesar da sua imprescindibilidade em uma vida moderna, temos que pensar outras formas de segurança, temos que também evoluir para poder combater esse mal, que é o furto de celular e dos nossos dados pessoais para fins de prática de vários crimes. Doutor Renato, a tecnologia bancária, ela facilita a prática do estelionato de que forma? Quer dizer, o Anuário citou o Pix, por exemplo. Como é que é o golpe dado pelo Pix? Olha, na realidade, o Pix é uma forma de pagamento como se fosse um TED, um DOC, que já é utilizado há vários anos. Então, assim, o Pix em si, ele não é algo que a gente precisa ficar preocupado que ele seja vulnerável. Não existe especificamente o golpe do Pix, que é você fazer uma transação bancária para uma outra pessoa que tem um CPF e você simplesmente perder aquele dinheiro. Não existe isso. Na realidade, o que tem é uma engenharia social dos criminosos, onde ele vai criar uma situação que você vai achar que é uma situação real e aí sim você cai no golpe, depositando um Pix
para alguém que não era aquela pessoa realmente. Então, assim, o Pix, propriamente dito, ele não é um sistema que não seja, não é, ele é considerado seguro, ele não é inseguro, não tem problema na segurança do Pix. Então, às vezes a gente vê vários casos, golpe do Pix. Mas o que seria o golpe que a gente narra, golpe do Pix? Determinada pessoa divulga em redes sociais ou em plataformas de conversa instantânea que existe um bug no sistema, que se você fizer o depósito para determinada chave Pix, você vai receber aquele valor em dobro, porque é um bug do sistema. A pessoa acredita naquilo, ela faz o depósito para aquela chave Pix, e na realidade ele está depositando na conta do criminoso e não vai receber nada em dobro. E essas pessoas, em geral, elas não registram ocorrência, porque ela também estava tentando tirar uma vantagem do sistema. Então, se você fizer uma pesquisa aí de 10 minutos nas redes sociais e digitar bug do Pix, Pix em dobro, você vai ver lá, agora eu te falo, 1000 perfis. Então, até essa semana, a delegacia, a minha divisão, nós fizemos um pedido junto ao Instagram e ao Facebook, a empresa Meta, para que eles tenham uma inteligência artificial mais apurada, para que proíbam que esses perfis eles se proliferem. Porque hoje eu consigo pesquisar 1000, amanhã vai ter mais 2000, eles caem com esses perfis, aí amanhã novamente mais perfil nesse sentido. Então, a nossa unidade ela fez um pedido essa semana, salvo engano, com 780 perfis só relacionados ao Pix, e solicitamos tanto os dados cadastrais dos responsáveis por essas contas, quanto ao banimento, e que se faça uma investigação interna da própria plataforma Instagram, para que eles identifiquem perfis similares e que também faça o bloqueio. Tanto no caso bug do Pix, quanto casos de crimes de ódio, cartões clonados, que hoje você vê dentro, a gente não está nem indo para a Deep Web, está na parte visível mesmo esse cometimento de crime, tráfico de drogas, venda de armas, está bem dentro das próprias redes sociais. Então a gente precisa que a proprietária das redes sociais elas também possam auxiliar aí os órgãos de segurança. Mas a polícia ela vem monitorando a Deep Web, né? Esse é um grande detalhe. Nós não temos hoje especificamente equipes para fazer um monitoramento de Deep Web. A gente funciona a partir de denúncias que chegam ao órgão policial através do sistema REDS ou então ouvidorias, mas não tem uma equipe específica que monitora Deep Web, a não ser em casos já de investigação relacionadas à pedofilia. Sim, é mais fácil de você fazer um monitoramento na Deep Web, porque tem determinadas fotos que elas já têm um registro, uma identificação, onde as polícias do mundo inteiro elas já fazem esse monitoramento. Mas específico, monitoramento na Deep Web em razão de crimes de estelionato, não existe. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Gustavo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a sensação de insegurança da população em relação ao estelionato virtual. É uma sensação, acho que frequente, em que pese um dado que da semana passada indicando que Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil, algo que todos nós que participamos do sistema de justiça e da segurança pública como um todo temos que nos orgulhar. Temos uma excelente polícia militar, temos uma excelente polícia civil, prestativa e altamente especializada, porém, estamos lidando com outras questões, que é uma evolução natural da tecnologia, que acaba nos levando a desafios ainda maiores. O que nós temos que fazer é criar uma educação digital, criar uma forma diferenciada de lidar com esses dispositivos, assim como nós fazemos com o trânsito e colocando na cabeça das crianças na escola a importância de se respeitar regras de trânsito, respeitar questões básicas de civilidade, também temos que ensinar os nossos filhos e nós mesmos a lidar de forma um pouco menos invasiva com esses pequenos aparelhos que nós carregamos, dormimos ao lado dele, levamos para tomar banho, fazemos o tempo todo tudo que nós podemos nesse aparelho. Então nós temos que
nova cultura de educação digital para poder tentar prevenir esse tipo de estelionato e de crime. O senhor agora, doutor Renato, suas considerações finais. Eu faço, considerando essas palavras do doutor Gustavo, realmente, a cultura da educação digital ela é primordial. Não adianta a polícia investigar, criar novos mecanismos de investigação, o Poder Judiciário se empenhar na condenação, na busca das provas, se o próprio cidadão ele é aculturado digitalmente. Hoje, o celular é o seu banco, o celular praticamente é a vida das pessoas. Os pais entregam hoje a uma criança de um ano e meio, um celular e não contratam, às vezes, uma babá ou alguém para cuidar e não acompanham nem aquele crescimento do filho, porque praticamente o celular está cuidando das crianças. Então, assim, a mudança na cultura por parte da população é de suma importância, porque a forma que você usa o telefone celular e você abre a sua vida numa rede mundial de computadores para milhões de pessoas que você não conhece, isso aí gera uma insegurança para toda a população. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Gustavo Câmara Corte Real e com o delegado Renato Nunes Guimarães. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br, e não se esqueça de nos acompanhar também pelas redes sociais da Mages. Obrigado pela audiência.